Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa mesa de debates jurídicos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Para os alunos da plataforma Elencos Atualiza que nos ouvem, a nossa missão de hoje é bem direta. Nós vamos dissecar as decisões da semana em licitações e contratos públicos. Exatamente. Focando de forma cirúrgica no boletim do dia 20 de março de 2026. E, Ana, eu já estava dando uma olhada no material e temos coisas fortíssimas hoje. Com certeza. O boletim de hoje traz desde a cobrança rigorosa por economicidade lá no Nordeste até o detalhamento bem fino das pontuações técnicas no TCU. O cerco está fechando. E para começar, eu quero propor uma analogia para quem nos ouve. Imagina a seguinte situação. Um inquilino aluga um imóvel de luxo de frente para o mar. Certo. Ele simplesmente para de pagar o aluguel, ele ignora totalmente as reformas estruturais que estavam no contrato e o dono do imóvel, surpreendentemente, não só não faz o despejo, como continua renovando o contrato ano após ano. Nossa, na iniciativa privada isso seria um absurdo completo, né? Totalmente impensável. Mas, quando a gente olha para a gestão do patrimônio público, essa inércia permitiu que cenários idênticos a esse se arrastassem por décadas. Décadas mesmo. E é exatamente isso que vemos na atuação fiscalizadora estadual no Rio Grande do Norte. O rigor com dinheiro público está mudando de patamar. Pois é, e não é uma situação hipotética. Isso aconteceu na Via Costeira. O Tribunal de Contas do Estado precisou intervir com uma medida cautelar fortíssima. Sim, uma cautelar cujo relator foi o conselheiro Antônio Ed Souza Santana. Ele suspendeu na hora os atos do governo do Estado. Atos que davam novos prazos a essas concessionárias de terrenos na Via Costeira, certo? Exato. E o cenário que a auditoria encontrou foi de décadas de descumprimento. Projetos que não foram executados. E não era só atraso de obra. A gente fala de fragilidade técnico-financeira severa. Quer dizer, as empresas não tinham como bancar o prometido. Nem de longe. E, além disso, o tribunal apontou irregularidades societárias e dúvidas muito sérias sobre a regularidade dominial dessas áreas. E ainda tem o desvio de finalidade, né? O espaço não era usado para o que o contrato exigia. A grande pergunta que fica para os nossos alunos é como a administração permitiu ampliações sucessivas de prazos diante de tantas obrigações descumpridas. É a complacência que o controle externo não aceita mais. A determinação para a Data Norte é clara. Eles devem priorizar uma nova licitação com uma nova modelagem. Em eventos efêmeros. Ah, sim, a questão dos festejos juninos. Isso. Saiu uma nota técnica conjunta do TCE do Rio Grande do Norte, do Ministério Público Estadual e do Ministério Público de Contas. Essa nota traz orientações expressas aos gestores públicos do Estado, focando na economicidade, né? Exatamente. A ideia é garantir a economicidade na contratação de artistas para os festejos juninos de 2026 e outros eventos festivos. É o controle fechando o cerco nas duas pontas, nos contratos de longuíssima duração, como as concessões, e nos eventos de curtíssima duração, onde o dinheiro escoa muito rápido. Perfeito. Agora, subindo da fiscalização da execução no Estado para a esfera federal. Vamos falar sobre como a administração escolhe quem vai executar o contrato. Um tema sensível. Muito sensível. E como o TCU tem barrado critérios que restringem a competitividade de forma velada. O famoso direcionamento disfarçado de exigência técnica. Exato. Eu trago aqui o Acórdão 554 de 2026 do TCU. É um caso clássico de barreiras artificiais em seleções. Esse acórdão é fundamental para os estudantes de alto nível. O texto do julgado é literal ao afirmar que entidades paraestatais devem observar a impessoalidade e a seleção da proposta mais vantajosa. Ou do candidato mais qualificado, né? Isso. E o tribunal cravou que é irregular exigir experiência exclusiva em entidades do Sistema S. Olha só a analogia. É como abrir uma vaga de emprego exigindo que o candidato tenha experiência apenas na lanchonete específica da esquina, ignorando totalmente quem trabalhou a vida toda em restaurantes 5 estrelas. A analogia é excelente. E o argumento que sempre usam para defender isso é o tal do
ônus no treinamento. Ah, o ônus do treinamento. A ideia de que alguém de fora vai dar muito trabalho para aprender a cultura interna. Mas o TCU rechaça isso. O julgado diz literalmente que o ônus do treinamento é inerente à contratação. Ele não pode ser usado como um subterfúgio para direcionamento. E o edital desse caso não parou por aí na restrição, né? Eles também limitaram a formação acadêmica de um jeito muito suspeito. Demais. A restrição foi a apenas 3 ou 4 áreas acadêmicas, excluindo frontalmente áreas correlatas como gestão pública e marketing. Quer dizer, você soma essa limitação acadêmica com a exigência de experiência exclusiva E soma com um barema, que é aquele quadro de pontuação, totalmente desproporcional. A conclusão jurídica é de que isso compromete a rigidez do certame. ponto quente do boletim, que é o Acórdão 747 de 2026. Da segunda Câmara do TCU. Isso mesmo, ele trata do uso do desempenho pretérito. E aí eu vou fazer um questionamento aqui que passa pela cabeça de muita gente. Manda. A nova lei de licitações, a Lei 14.133, ela prevê isso no artigo 36, parágrafo 3º. E na prática, não faria todo sentido lógico premiar quem já prestou um serviço excelente para o Estado? Por que o TCU está travando isso? É uma ótima pergunta, e a resposta exige muito rigor técnico. O TCU está travando porque o uso do desempenho pretérito para pontuação técnica é uma norma de eficácia limitada. Norma de eficácia limitada. Exatamente. A lei condiciona o uso dessa ferramenta à prévia regulamentação com indicadores estritamente objetivos. Para evitar que o gestor dê nota alta só para quem ele gosta. Perfeito. Sem a regulamentação, vira subjetivismo puro. E tem um detalhe ainda mais importante. É literal no acórdão. A aplicação depende da implementação de cadastro de atexto de cumprimento de obrigações. Que está lá no artigo 88, parágrafos 3º e 4º, certo? Isso mesmo. Enquanto esse cadastro e esses indicadores não existirem formalmente, aplicar o desempenho pretérito quebra a isonomia. Não dá para usar na força bruta. Ficou muito claro. Entendidas essas regras de ouro do TCU para não restringir licitação na esfera federal, vamos descer de novo? Vamos ver como os tribunais de contas estaduais aplicam isso na prática. A teoria ganhando vida no dia a dia dos municípios. Pois é, temos aqui o Acórdão 197 de 2026, do TCE do Paraná. Um caso bem específico de coleta de resíduos sólidos. Esse julgado traz duas nuances bem interessantes sobre a qualificação técnica. A primeira é a exigência de 36 meses de experiência em um contrato que só duraria 12 meses. Muita gente diria que isso é ilegal. Mas o TCE do Paraná considerou legal. E por quê? Por ser um serviço contínuo. A natureza do serviço justifica essa cautela maior da administração. Certo, o prazo longo de experiência foi validado. Mas aí o município escorregou em outra exigência. A exigência de registro exclusivo no CREA. Aí o tribunal não perdoou. Exigir o CREA de forma exclusiva e sem fundamento técnico-jurídico é totalmente irregular. Ou seja, o município não pode simplesmente escolher um conselho profissional por preguiça administrativa. De jeito nenhum. O relator explicou de forma bem literal. Não se veda a escolha do CREA. O problema é a imposição automática e exclusiva sem motivação qualificada. Especialmente porque a gente está num contexto de atuação multiprofissional. Exato. Existem empresas com registro no Conselho Regional de Biologia, o CRBio, que teriam total capacidade para atuar nessa área ambiental de resíduos. Então o município tem que provar tecnicamente o porquê de outros profissionais não servirem. Se não provar, é restrição de competitividade. Perfeitamente. A motivação é a chave. Bom, e se a preguiça administrativa gera problemas no edital, o que dizer da execução do contrato? Eu fiquei impressionado com o caso do TCE do Tocantins. Nossa, esse julgado sobre adesão à ata de registro de preços, a famosa ARP, é de uma gravidade imensa. É o ápice do desvio de finalidade. Eles pegaram uma ata que era carimbada para manutenção predial. Sim, manutenção. Mas a execução prática foi de uma reforma de prédio público. E não para por aí. Foi em um imóvel particular, locado sob a Lei do Inquilinato, a Lei 8.245. Aplicar recursos públicos carimbados para manutenção em benfeitorias de um imóvel particular,
O desvio é flagrante. Deixe-me ver se entendi bem e traduzir para os nossos alunos. É como se pegassem o dinheiro aprovado para trocar as lâmpadas e consertar os vazamentos e usassem para construir uma piscina na casa alugada. A analogia é perfeita. É exatamente isso. E pelo que vi no boletim, o contrato ainda ficava confuso sobre de quem é a piscina no final. Sim, o tribunal detectou que havia cláusulas conflitantes sobre a retenção do imóvel pelas benfeitorias, fossem elas necessárias ou úteis. Um risco enorme de enriquecimento ilícito do proprietário privado às custas do Estado. Uma aula sobre como não usar o sistema de registro de preços e... para fechar o nosso aprofundamento de hoje, depois de olhar tantos editais, tantos contratos e obras, a gente precisa focar em quem assina o papel. O servidor público? O agente de contratação. O TCE do Rio de Janeiro respondeu a uma consulta sobre se esse servidor pode receber a mais por essa responsabilidade tão pesada. Esse ponto é crucial para o bolso do servidor e para a organização das comissões. O TCE do Rio destrinchou as condicionantes para o pagamento de gratificação pelo exercício da função de agente de contratação ou de comissão. E a resposta geral é sim, é possível o pagamento. É possível desde que haja compatibilidade de horário e que o pagamento seja para ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança. Mas tem proibições expressas, né? Tem, e precisamos transmitir isso de forma muito literal. São proibidos pagamentos para cargos em comissão, onde a função de licitar já seja inerente ao cargo. É claro, para evitar o tal do bis in idem, pagar 2 vezes pela mesma função. Exato. E a segunda proibição é para servidores em regime de dedicação exclusiva. Além disso, a gratificação requer reserva de lei, baseada no artigo 37, inciso 10 da Constituição, previsão orçamentária e respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. É bastante requisito. Mas antes da gente concluir, eu queria te pedir para esclarecer rapidamente uma linha muito tênue que sempre confunde quem nos ouve. Qual é a diferença exata entre dedicação integral, que permite a gratificação, e a dedicação exclusiva, que proíbe? Excelente ponto. Na dedicação integral, o servidor deve cumprir toda a sua jornada no órgão, mas ele não está impedido de assumir essa atribuição extra internamente, desde que haja compatibilidade. Certo. Já na dedicação exclusiva, a natureza do vínculo financeiro exige que o servidor se dedique unicamente às funções precípuas daquele cargo comissionado. Receber gratificação extra por outra atribuição desvirtuaria a essência da exclusividade que ele já assinou. Ficou claríssimo. Impacta direto no bolso e na segurança jurídica do servidor. Sem dúvida. Bem, vamos fazer um voo panorâmico sucinto do que debatemos hoje? Vamos lá. Vimos o rigor na economicidade e o freio nas concessões infinitas lá no Rio Grande do Norte. Estudamos os limites rígidos do TCU para exigências em editais, tanto a questão do Sistema S, quanto a impossibilidade de usar o desempenho pretérito sem a devida regulamentação. Também passamos pelas ressalvas do Paraná sobre qualificações de conselhos profissionais e a gravidade do desvio de finalidade em registro de preços apontado no Tocantins. E finalizamos com as regras milimétricas do Rio de Janeiro para gratificações de agentes. É muita teoria administrativa sendo testada na prática bruta. E é por isso que, para conectar esses casos práticos com uma preparação de alto nível, eu recomendo explicitamente aos alunos que nos ouvem que assistam ao módulo sobre credenciamento na prática. Ah, maravilha! Ele já está disponível na plataforma Elencos Atualiza. É o material exato para não cometer esses deslizes de qualificação e restrição que vimos os tribunais punirem hoje. Excelente dica! Aos nossos alunos desejo bons estudos. Lembrem-se que a atualização constante é a chave para o sucesso e para a segurança na área pública. Com certeza. Um até logo e ficamos aguardando todos vocês para a discussão do próximo boletim.